Quando a gente morava aqui no Brasil, a nossa secretária do lar, ela chama Margarete, ela é fantástica. Ela tá vindo aqui para rever o Arthur. Ela foi como se fosse a segunda mãe do Arthur nos primeiros meses dele. Ela tá vindo agora para rever o Arthur depois de 1 ano e quase 1 ano e meio, né? Vamos ver o que ela vai achar do Arthur. Vamos ver quem chegou, acho que é a Margarete. Oi, Margarete! Arthur, ela é a Tata, ela cuidava de você quando você nasceu. E olha o Arthur provando a Havaiana. Esse pezão gordo. Faz assim, ó. Esse. Arthur, você já tá acostumando com a Tata de novo? Falei, eu já, não quero mais ir embora. Você tá acostumando com a Tata de novo? Eu já, pai. Não quero mais ir embora. Quero A Tata que cuidou de você, filho. Quando você nasceu, era a mamãe e a Tata que cuidavam de você todo dia. A vovó, o vovô, a tia ajudavam. Mas quem tava lá em casa todo dia era a Tata. Você viu? Vai conta pra Tata ver, conta. Ó, na ponte. Na ponte. Você vai cair. Margarete, o que você tá achando dele depois de 1 ano sem ver? 1 ano e meio quase. Apaixonada ali. Maravilhoso. Uma delícia. Delícia, né, Arthur? E nós estamos aqui em Maringá, passeando na rua. Isso é uma das coisas que a gente sente muita falta nos Estados Unidos. E amor, onde é que nós estamos agora? Em frente aonde? A Universidade Estadual de Maringá, que é onde eu me formei. Me dá um apertinho no coração, dá tanta saudade. Tá com saudade daqui? Morrendo de saudade. Morrendo? Morrendo. A comida é foda. A comida é muito foda. Então, isso é uma coisa que a gente sente muita falta do Brasil. E a gente, nesses dias aqui, a gente tá vendo isso com mais clareza ainda, como a comida é diferente. O Arthur aqui, ó, já comeu açaí, já tomou gelato, já comeu churrasco, já comeu pastel. O que mais, Arthur? O quê? É o quê, filho? Eu não entendi. Ele deve ter falou alguma coisa aí que não dá pra entender, que eu não entendo metade do que ele fala. Porque a pessoa que entende é a mãe mesmo. Mas faz parte, né? O pai nunca entende o que o filho fala, tudo fica com a mãe. Mas a gente tá amando esse tempo aqui em Maringá. É claro que tem coisas que a gente tá achando estranho, porque não faz mais parte do nosso dia a dia. Uma das coisas que eu não falei que eu tava achando estranho do trânsito, e hoje eu cheguei à conclusão por que eu acho o trânsito estranho agora aqui versus o dos Estados Unidos, é que as ruas são muito estreitas comparadas com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos toda a rua é muito larga mesmo. Você vai nos estacionamentos, são bem amplos. Mesmo quando você vai numa cidade que nem São Francisco, as ruas são largas, as ruas não são estreitas. E aqui no Brasil as ruas são bem estreitas. Às vezes até passar 2 carros um do lado do outro é difícil, né? Quando tem um caminhão então ferrou, né? Então isso é uma das coisas que eu sinto, que o trânsito aqui é tão pior do que lá, pela quantidade de veículos, é porque as ruas são muito estreitas e o fluxo médio, a velocidade média dos carros é inferior ao que a gente tem lá nos Estados Unidos, tá? Para fechar o vídeo de hoje, falar de algumas outras impressões que a gente está tendo, que a gente já está sentindo bastante diferença, né? Uma delas é o mosquitinho. Aqui tem aquele mosquitinho chatinho aqui em Maringá no final do dia, que a gente não tem lá na Califórnia. Então isso é uma coisa que eu odiava aqui em Maringá, eu tinha esquecido que existisse esse mosquitinho, e agora a gente tá pegando ele todo dia. Então quando a gente foi na feira comer pastel há 3 dias atrás, aquele mosquitinho enchendo o saco, tá? A segunda coisa é que Maringá é super arborizado. A gente saiu agora há pouco para passear com o Arthur, para ir no shopping andando. E é uma delícia poder andar numa calçada, quando você tem uma distância que daqui, por exemplo, até o shopping deve dar mais ou menos 1 quilômetro, 1 quilômetro e pouquinho. Lá nos Estados Unidos as distâncias são enormes para tudo, então tudo a gente precisa do carro. Então apesar de ser fácil estacionar o carro lá e ser fácil dirigir nos Estados Unidos, você não consegue ficar andando muito a pé. A não ser que você more numa cidade tipo Nova York ou São Francisco, né? Então isso é bem chato, que você tem que usar um carro para tudo nos Estados Unidos. Aqui é uma delícia você poder pegar
e sair andando como a gente fez. Isso é bem legal. A gente sente muita falta, e aqui em Maringá é tudo bem arborizado. Então, apesar de estar 35 graus, úmido aqui pra caramba e tá muito quente, é gostoso andar porque você tem praticamente todas as ruas arborizadas. Então, se você quiser, você consegue ir pela sombra o tempo todo. Isso é uma coisa que a gente sente falta lá. Tem pouca árvore, até mesmo nos parques que a gente vai com o Arthur, quando está no meio do verão, a gente escolhe parque que tem árvore, porque a maior parte dos parques é tudo aberto, não tem árvore, e a gente fica derretendo porque não tem sombra. Tá? Então vocês vão ver agora, quando a gente voltar para Califórnia, que vai estar quente de novo, a gente vai escolher parque que tem árvore para poder ficar na sombra, brincando com o Arthur na sombra, porque senão a gente derrete com isso, tá? Da comida, né? Comida é a coisa que mais tem dado prazer aqui pra gente nesse tempo todo, de coisas, né? A gente não tem aquele negócio de comprar coisas e tal, mas a comida aqui é fantástica. A gente foi jantar num restaurante chamado Habaneiro, que é um restaurante que tem aqui em Maringá que a gente adora. Tava muito boa a comida ontem à noite, fantástico, tá? Então isso foi uma coisa também que a gente adora. E que a gente gosta tanto na comida aqui versus nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você vai nos restaurantes e todos os restaurantes usam a mesma base. Tá? Então o que eu digo? Eles têm muita coisa pronta, pré-pronta, né? Então purê de batata você vai no Outback, você vai no Applebee's, você vai num restaurante americano que não é de rede. O purê de batata tem o mesmo gosto, porque eles não pegam a batata, cozinham a batata, amassa a batata, tempera a batata e te entregam o purê, como a gente faz aqui no Brasil, nos restaurantes aqui no Brasil. Lá não, eles compram a mistura de purê de batata pronta da Cisco, e eles só preparam aquela mistura, que é colocar água, colocar leite, sei lá, e bota na mesa. Então assim, não é ruim, tá? Só que todo restaurante que você vai tem o mesmo gosto, aquele purê de batata. Aqui, se eu for num restaurante, eu for no outro que pedir purê, vai ter gosto diferente, porque é feito de batata realmente, não é aquela mistura pré-pronta, né? Então a comida aqui a gente está amando, a gente está sentindo realmente a grande diferença que é a comida daqui versus de lá. Então até foi engraçado que estava conversando com a Paty agora há pouco, e eu falei que eu estava com saudade do macarrão que a gente compra, que é pré-pronto na Costco. A gente quase não compra comida pré-pronta nos Estados Unidos, a gente sempre faz do nada, como aquela caixa que é o Blue Apron e tal. Mas essa comida pré-pronta que a gente compra, que é um macarrão que já vem com molho, ele é muito gostoso. E ontem eu estava com saudade, agora há pouco eu estava com saudade desse macarrão, tá? E para fechar, que eu já falei agora há pouco, as ruas são bem mais estreitas, e eu acho que esse é um dos motivos que o trânsito é mais devagar aqui no Brasil versus de lá. Então o fluxo aqui, quando tá trânsito, a gente anda 25, 30 milhas. Então 25, 30 milhas é 50 km por hora. Aqui quando tá trânsito você anda 5 km por hora, 10 km por hora talvez. Então isso é uma grande diferença. E por que isso? Porque as ruas são estreitas, então, e a maior parte dos carros são manuais aqui no Brasil, lá é automático, então o próprio saída do semáforo e tudo aqui parece que é mais devagar do que lá. Lá o pessoal, quando abre o semáforo, o pessoal acelera para valer, aqui o pessoal sai devagarzinho do semáforo, né? Então essa é uma das outras diferenças. E a outra diferença que também a gente percebe bastante no trânsito é que lá, se você para num semáforo e você vai virar, por exemplo, à direita, e a rua vem à direita, você vira à direita, você pode virar mesmo que o semáforo esteja vermelho. Então se dá para você virar, se não está vindo o carro, você simplesmente vira à direita, você tem que parar e virar à direita, mas você não tem que esperar abrir o sinal. Então a faixa da direita aqui, ela sempre anda. Então a da esquerda, que é quem vai reto, está parada por causa do semáforo, mas a da direita aqui, ela está sempre o pessoal virando à direita. Então isso ajuda bastante o fluxo de veículos, e aqui a gente não tem essa lei de poder virar à direita ou virar à esquerda, se a rua fosse para a esquerda, né? Aqui no Brasil. Então essa é outra coisa que a gente acha que prejudica bastante o trânsito aqui. É isso aí, pessoal, até amanhã, tchau, tchau.